Quando se fala em economia no Brasil, a euforia dos últimos 10 anos tem justificativa. Primeiro, a abertura da economia brasileira, desde a década de 1990, mudando bastante a relação entre a economia nacional e o capital mundial. A participação do Estado, o desenvolvimento, que visivelmente mudou o país nos últimos 15 anos. Mas será que a economia brasileira está indo para um bom caminho? Uma das instituições mais polêmicas no desenvolvimento econômico brasileiro são os bancos, as instituições financeiras. Sobre estes e outros temas eu converso agora com o ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola. Ele também é consultor da Tendências Consultoria Integrada e é também colunista de uma série de jornais online e jornais impressos sobre economia. Senhor Gustavo Loyola, muito obrigado pela sua presença aqui no Opinião, seja bem-vindo. Obrigado. Bom, o senhor é uma pessoa que entende muito sobre bancos, num país onde os bancos têm um papel fundamental. Ora, eles são considerados motores do crescimento econômico, ora, eles são considerados vilões por terem uma taxa elevada de juros. Os bancos brasileiros, o que os diferencia dos bancos mundiais? E se as nossas instituições financeiras são instituições proativas com a economia ou elas travam a economia do país? Bom, eu acho que o sistema bancário brasileiro se mostra hoje um dos mais sólidos do mundo, né? É um sistema bancário que não é excessivamente alavancado, tem um bom colchão de capital, né? É um sistema bancário que, vamos dizer, retém os riscos de crédito, quer dizer, colocar em miúdos o que é isso? Os riscos que os bancos correm estão muito visíveis nos seus balanços, diferentemente do que se viu nos Estados Unidos, e são prudentes, bem regulados pelo Banco Central. E, sem dúvida, muito do crescimento que o Brasil experimentou nos últimos anos se deveu exatamente ao crescimento do crédito, né? Então, os bancos brasileiros, eles fornecem crédito e são motores do crescimento. Não são inimigos da atividade econômica, nem devem ser vistos como tal. Até porque os banqueiros, como qualquer outro empresário, gostam de ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro, eles precisam que a economia funcione para que eles possam emprestar e para que haja dinheiro depositado nos bancos. Então, eles não estão em oposição ao crescimento. O que há, sem dúvida, são dificuldades, ainda muitas delas herdadas no nosso período de alta inflação. Por exemplo, os juros no Brasil são muito altos, né? Os prazos dos empréstimos são muitas vezes inadequados, principalmente para as empresas, são prazos muito curtos. Ainda estamos engateando no crédito imobiliário, por exemplo, né? Que agora começou a engrenar. Então, assim, há muita coisa que para ser feita no Brasil, mas os bancos têm participado desse processo, são bem regulados e, evidentemente, tem muito espaço para melhoria, como eu disse, mas eles não são vilões. O que diferencia os nossos bancos, por exemplo, dos bancos norte-americanos? O senhor, quando foi presidente do Banco Central pela segunda vez, em meados da década de 90, foi muito criticado pelo PROER, que era um programa de tentar proteger o capital financeiro. Inclusive, dois bancos privados na época, o Banco Nacional, que já não existe mais, e também o Bamerindos, que agora se transformou no HSBC, foram bancos protegidos pelo Banco Central para tentar manter esses bancos de pé. Uma crítica imensa, principalmente do que hoje é governo, o Partido dos Trabalhadores, de que estava jogando dinheiro público para salvar empresas privadas. Na época, isso era uma crítica, hoje é um elogio. Qual é a diferença principal dos bancos brasileiros e dos bancos, por exemplo, norte-americanos, que nós presenciamos uma crise há 3 anos atrás? Eu acho que tem várias diferenças, mas eu diria que a mais importante delas é que no Brasil não existe e não existiu um sistema bancário paralelo, ou seja, grandes bancos que não estivessem sob a supervisão do Banco Central, né? No caso americano, por exemplo, a Lehman Brothers, que foi um grande banco de investimento, cuja quebra realmente trouxe uma grande confusão no mercado. Um banco que não era regulado por ninguém, não havia uma supervisão bancária em cima dele, né? Além disso, muitos dos créditos, o crédito hipotecário, o crédito para imóveis nos Estados Unidos, ele é originado fora do sistema bancário, com padrões assim, muito baixos de qualidade, foi gerado com padrões muito baixos de qualidade, e na realidade, apenas com o objetivo de geração de
de comissões e de Quando o senhor taxas. fala de níveis baixos de qualidade, o que seria isso? Por exemplo, são os tomadores de crédito, por exemplo, não tinham renda para pagar aqueles créditos, né? Foram dadas condições excessivamente favoráveis para o crédito no início, mas 2 anos depois havia cláusulas de reajustes brutais na prestação, avaliação muito ruim, mal feita dos imóveis que eram objeto desses créditos, né? Então, uma série de defeitos, né? Esses créditos mal dados, o chamado subprime, que serviu de base para uma verdadeira pirâmide financeira que se construiu com uma série de instrumentos. E essa pirâmide, quando desabou, de fato trouxe toda a economia para baixo, porque em crises financeiras elas são muito eu diria, malignas para o funcionamento da economia, porque as economias contemporâneas elas não podem prescindir do sistema financeiro, né? E quando o sistema financeiro para de funcionar, as economias são fortemente atingidas. As pessoas não conseguem financiar o seu consumo, as empresas não conseguem financiar o seu investimento, tudo para, né? E os bancos que estão no centro, no caso dos Estados Unidos, estão no centro desse furacão, têm que passar um período muito longo, vamos dizer assim, lambendo as suas feridas, se curando, né? Período no qual a economia não funciona direito por falta exatamente dos bancos, né? Então, basicamente isso. Quer dizer, eu acho que o que aconteceu lá foi um processo de colapso financeiro que a economia até hoje ainda está se recuperando, né? Agora, a crise nos Estados Unidos, maior potência econômica do mundo, em que há mais ou menos 20 anos atrás ninguém jamais imaginava que teria uma crise que pudesse reverter o papel dos Estados Unidos na economia mundial. Um dado muito interessante: o Brasil já teve nos Estados Unidos o seu principal parceiro econômico. Hoje são os chineses, que são comunistas, que têm uma economia de produção fantástica. Ao mesmo tempo, a Europa vive uma crise. A zona do euro vê desemprego em alta. Países como Espanha e Portugal, que pareciam ter deixado para trás a sua falta de desenvolvimento, vivendo uma crise econômica. Nós estamos numa fase no mundo em que nada mais é eterno. O sonho de ser uma potência, chegar no Olimpo das grandes nações e nunca mais sair dele, isso não existe mais? Olha, eu acho que tem. A história mostra que, vamos dizer, a ascensão e queda de várias grandes civilizações. Aconteceu com os gregos, com os romanos, né? Com o Império Britânico reinou, né, sozinho durante muito tempo, os Estados Unidos. Então, é normal que haja essas subidas e quedas de grandes potências, né? Acho que os Estados Unidos não estão em decadência, não vejo isso. Acho que a economia americana está passando por um período de dificuldades, mas ela vai se recuperar. O que me parece um fenômeno fortemente contemporâneo, eu diria, e que deve se ficar mais marcante nos próximos anos, é exatamente o surgimento da China. A China como um novo grande protagonista, né, que não vai tirar dos Estados Unidos a sua condição de potência, mas sem dúvida os Estados Unidos vão ter que compartilhar mais esse poder mundial. Quer dizer, não é mais uma potência só hegemônica, né? Vamos dizer, são 2 ou 3 potências que vão, de alguma forma, ter uma grande influência econômica e, portanto, política, né? E a emergência da China de fato, essa grande característica do início do século XXI, né? O senhor é um homem que, na sua vida profissional, o senhor viveu muito a discussão ideológica da economia, né? Nós tivemos, na década de 60, 70, o auge do que nós chamamos de Guerra Fria, o mundo entre estados que faziam economias planificadas, faziam projetos econômicos de longo prazo. O Brasil teve, por exemplo, uma ditadura militar, com planejamentos quinquenais de crescimento. Não foram os únicos, antes disso outros governos faziam isso. E nós temos agora uma relação contraditória. A grande parceira da China, é os Estados Unidos, e que há 30 anos atrás estavam em posições praticamente antagônicas quando se fala de ideologias. Esse mundo mudou. Esse mundo nós temos que ler ele de outra forma. A economia no mundo
perdeu a força dos estados e hoje as grandes empresas parecem que têm mais poder que os estados nacionais? Eu acho que existem períodos assim em que os estados predominam mais, períodos que, vamos dizer, o mercado predomina. Mas eu diria que a grande lição que nós temos é que o Estado é necessário, a atividade econômica ela tem que se desenvolver num ambiente institucionalmente sadio, forte, mas o Estado tem sempre que ter a função regulatória, né? Não é uma ideia assim não é o mercado não pode ser visto como um lugar onde vale tudo, tá certo? Eu acho que o Estado tem esse papel de ditar as regras do jogo e zelar para que essas regras do jogo sejam previsíveis, sejam, eu não digo imutáveis, né, porque tudo muda, mas pelo menos sejam relativamente estáveis. Cabe ao Estado proteger o próprio mercado em relação a si mesmo. Quer dizer, o mercado muitas vezes ele é destrutivo, ele é autodestrutivo. Enfim, eu acho que tem um papel importante para os estados nacionais. O que nós estamos vendo na economia mais globalizada é justamente a necessidade desses estados nacionais se organizarem, né, coordenarem as suas ações. Afinal de contas, hoje em dia, um estado nacional não é suficiente, ou pode não ser suficiente, para controlar determinados mercados, né, porque esses mercados transcendem muito as fronteiras nacionais. Então, é necessário que haja essa maior coordenação, né? Mas eu acho que os estados nacionais continuam tendo o seu papel e a sua importância, né? No próximo bloco, nós vamos conversar com o Gustavo Loyola sobre atitudes de estados nacionais como boliviano, venezuelano e principalmente argentino, a nacionalização das economias que nós estamos vivendo na América Latina. Isto é uma tendência natural dos estados? É uma forma de salvar suas economias? Ou, como alguns economistas colocam, os argentinos estão praticando o suicídio? Mas daqui a pouquinho a gente volta. Pensou caminhão? Pensou Ford Caminhões. Venha conferir a nova linha Cargo 2012 na Conrad Caminhões, o seu distribuidor Ford Caminhões para Maringá e região. Modelos novos, seminovos e assistência técnica especializada com profissionais treinados na fábrica. Peças genuínas Ford com garantia e plantão 24 horas. Entregue seu Ford nas mãos de quem conhece. Ford Conrad Caminhões, Avenida Colombo, em Maringá. Hoje o programa Opinião está conversando com o ex-presidente do Banco Central, também foi professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas e é consultor da Tendências Consultoria Integrada. Nós estamos conversando com o Gustavo Loyola. Estamos falando no bloco anterior sobre os bancos no Brasil e a tendência da economia mundial. Conversamos agora no final do nosso primeiro bloco sobre o papel dos estados, que ainda, segundo o Gustavo Loyola, tem a necessidade de regular a economia, ou seja, estabelecer regras para o jogo econômico. Mas aí nós temos, senhor Gustavo Loyola, um problema dos nossos vizinhos, nossos governos vizinhos. Vamos pegar aí a Argentina, Bolívia, principalmente, tem tomado atitudes nacionalistas, populistas, nacionalizando empresas que eram de capital internacional. Os espanhóis têm sido as maiores vítimas de bolivianos e argentinos ultimamente. Essas tendências populistas são discursos comuns de presidentes da República, até governadores de estado, de defender o capital nacional ou criar novamente empresas estatais. Alguns têm até saudade das estatais. Como é que o senhor avalia isso? O Estado Nacional abusa, ele prejudica a economia ou não? Ele está protegendo a economia quando tem atitudes como essa? Eu acho que essas atitudes aí, tanto da Argentina quanto da Bolívia, elas são abusivas mesmo, né, e vão contra o interesse desses países. Eu acho que, principalmente no caso da Argentina, são a velha ideia de se eleger um inimigo externo, né, para aumentar a popularidade. Quer dizer, a presidente Cristina Kirchner está com sua popularidade em queda. O assunto das Malvinas não rende mais tanto assim, então ela teve que
juntar o povo argentino em torno da bandeira, né, e elegeu a YPF como alvo e especificamente a tomou da Repsol. Eu acho que se algum problema houve na gestão da Repsol, se os espanhóis, na gestão da Repsol na YPF, se os espanhóis de fato não cumpriram aquilo que estava previsto na privatização, essa é uma questão de falta de regulação. E também, diga-se de passagem, é pelo próprio ambiente macroeconômico argentino, que afastou muito os investimentos, né? A Argentina teve toda a crise da dívida, enfim, a Argentina tem aí um passado recente bem complicado em termos calote, inclusive. Calote, de falta de regras. Então, não dá para exigir também que o setor privado invista na Argentina se, de outro lado, se não há o respeito às regras do jogo pelo próprio governo e também não há uma mínima estabilidade macroeconômica. O caso da Bolívia é a mesma coisa. Eu acho que é o velho populismo latino-americano voltando à tona, esse populismo que nunca nos levou a lugar nenhum, né? A América Latina sempre foi o continente do futuro, apesar das suas imensas riquezas, e os países que estão se dando melhor no continente são justamente aqueles que estabeleceram regras e que cumprem as regras, como é o caso do Chile, né? Que é um exemplo. Então, acho que, vamos dizer, esses passos são péssimos para esses países e para a América Latina como um todo, porque, na verdade, todo o continente acaba, de alguma forma, sendo comprometido por esse tipo de populismo retrógrado, né? Quando o senhor fala de países que deram certo, nós colocamos a Bolívia, a Argentina, a própria Venezuela, que é muito criticada por essa política nacionalista, populista. Dos países que estão dando certo, Chile, Brasil, é um dos países que são apontados como países confiáveis, com investimentos externos. Tivemos a entrada agora de dólar maior do que a saída, temos uma balança de recursos razoavelmente positivas. O Brasil é confiável. Risco Brasil em baixa, 181 pontos fechou hoje. Ou seja, estamos razoavelmente bem. Agora, o Brasil também é um país governado, hoje, por um partido que teve um discurso extremamente populista e nacionalista. Nós tivemos um presidente que antecedeu Dilma Rousseff, que era considerado um renascimento do populismo. O Brasil não correria esses riscos de uma administração de cunho nacionalista? Ontem, por exemplo, a presidente Dilma Rousseff chegou a falar de que os bancos e os banqueiros cobram muitos juros e que eles têm lucros abusivos, e quase que colocou os bancos na berlinda. Nós não vivemos esse problema. Eu diria que o populismo no Brasil ele está domado, ele está controlado, mas vez por outra nós temos aí manifestações de um certo saudosismo em relação a certas posições ideológicas, né? Eu acho que desse discurso da presidente é justamente quer dizer, a ideia de demonizar os bancos. Os bancos sempre foram demonizados, né? É um discurso que agrada, que ajuda na popularidade, mas eu acho que vai ficar só no discurso. Eu acho que não significa medidas aí que representem uma virada de mesa ou algo que possa ser visto como contra as regras do jogo. Eu acho que nós temos, de fato, a partir do governo do presidente Lula, uma maior dose de intervenção do Estado. Acho que, em muitos casos, isso tem sido ruim, né? E certamente tem cobrado algum peso, né? Algum custo, né? Algum preço no crescimento do Brasil. O Brasil tem crescido menos, mas eu acho que não o suficiente para que a gente possa vir a ser comparado com a Argentina ou Bolívia, né? Acho que nós estamos muito longe de lá. Eu acho que o Brasil tem instituições muito mais fortes, por exemplo, a nossa imprensa, né? A imprensa muito mais crítica, livre e tal, que a gente vê em outros países. O Brasil é um país mais exposto, tem uma democracia, inclusive, bem mais, eu diria assim, universalizada, né? Nós temos uma democracia mais de massas e tal. Então, eu acho que nós temos aqui uma série de anticorpos, vamos dizer assim, que impedem que essa doença se aposse do corpo do Brasil. Mas ela está ali, acolá, a gente vê esses rasgos, esses ranços, né, de populismo. O senhor colocou que o Estado brasileiro, no governo Lula, tem ficado intervido mais na economia.
nós temos uma série de instituições reguladoras que foram consideradas como armas fundamentais naquilo que o senhor colocou no primeiro bloco de regular a economia, de regras reguladoras, as agências reguladoras, que vão desde a telefonia, medicamentos, a aviação civil. Tudo isso, se tem funcionado no país, quando se fala de um Estado que intervém na economia, qual o papel dessas agências? Elas têm cumprido o seu papel? Olha, as agências do Brasil, algumas delas têm um bom corpo técnico, vamos dizer, têm instrumentos muito bons para agir, mas infelizmente nós observamos de uns tempos para cá, a partir do governo do presidente Lula, uma tendência, primeiro, do enfraquecimento das agências, o enfraquecimento financeiro das agências, a tendência de tirar poder das agências e voltar para os ministros, e principalmente, mais grave, né, o loteamento dos cargos de direção das agências entre os partidos políticos, ou seja, deixando-se ter o critério do mérito técnico, né, para seguir-se apenas um critério político. E com isso, muitas das agências perderam a sua capacidade de agir, né? Então, isso é ruim, porque se no futuro, por exemplo, vamos citar o caso de telefonia. Se existe algum problema na telefonia, alguma empresa que não está prestando um serviço adequado, isso cabe à Anatel intervir. Mas se ela não intervém, e se os problemas se acumulam, em algum momento alguém vai dizer, olha, está vendo, a culpa é da privatização. Não, a culpa não é da privatização. A culpa é da falta de regulação e falta de ação da agência reguladora. Ou seja, transparência dos contratos feitos entre a prestação de serviço da empresa e aquilo que foi estipulado como metas pelo governo. Exatamente, a mesma coisa dos pedágios. Houve a concessão da rodovia tal e a concessionária não construiu a pista. Bom, isso não é um problema da concessão. Esse é um problema de falta de regulação. Você não buscou que ela cumprisse os contratos. Quer dizer, não é que a ideia da concessão seja errada, é sim a falta de regulação sobre o concessionário. O governo brasileiro tem tomado algumas atitudes, como o corte de juros, por exemplo, nos bancos públicos. Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal iniciaram um corte de juros significativos. Alguns bancos privados têm acompanhado, Bradesco, Itaú, mas ainda de uma forma um pouco mais modesta. A presidente, no seu discurso, quer exigir que os bancos reduzam os juros. As medidas que o governo tem tomado de redução de juros é o ponto-chave para resolver a falta de crescimento do país. As indústrias, por exemplo, reclamam da desindustrialização. Estamos atingindo os pontos certos? O que falta para o país poder regular? Produtividade competitiva e condições econômicas e financeiras adequadas para crescer. Olha, eu não acho que o problema do Brasil seja o problema dos juros, especificamente. Eu acho que os juros são a manifestação de um problema e não o problema em si. Eu acho que o problema do Brasil, no fundo, de baixo crescimento, ou de relativo baixo crescimento, é a dificuldade, é a falta de poupança, né? É a falta de poupança. O Brasil poupa pouco e investe pouco, né? E, além disso, a nossa produtividade cresce pouco, comparada com o resto do mundo. Então, esses fatores que são fundamentalmente ligados à oferta é que determinam aí a trajetória de crescimento do país. Evidentemente, a taxa de juros alta do Brasil é reflexo, em parte, dessa falta de poupança. E claro, em parte, reflete questões como o nosso sistema tributário, por exemplo, características do nosso sistema financeiro, em que subsiste ao mesmo lado a lado um segmento livre e um segmento de taxas subsidiadas, né? Então, o mercado financeiro no Brasil ele tem essa segmentação, que faz com que a taxa de juros no segmento livre seja maior do que seria em outra situação. Nós temos também aí uma certa distorção nas características dos nossos ativos financeiros. Nós temos empréstimos muito de curto prazo, empréstimos que normalmente sem garantias, né, como cheque especial, a conta garantida das empresas e tal, que são linhas muito caras e que aí num processo até meio assim de um ciclo vicioso, né,
aumento a inadimplência. Então, são vários fatores que fazem com que o juro brasileiro seja maior. Mas eu diria que esse juro já foi muito maior no passado e a tendência é de queda. Eu acho que se nós continuarmos com as políticas corretas, mantendo aí a inflação sob controle, realizando as reformas e tal, a tendência dos juros é de queda. Agora, não se deve confundir uma agenda desse tipo com aquela história de vontade, tipo assim, vou baixar os juros por decreto. Por decreto, né? Isso não dá para fazer, porque o juro, o que é o juro, né, que o banco cobra? Basicamente, o banco está botando um preço no dinheiro. O preço do dinheiro não é só o preço não é só aquele preço que tem a ver com o que o banco está pagando lá para quem deposita, né? Mas sim também o que o banco está esperando perder com aquele empréstimo, que ele acha que ele pode perder. Ele tem que pagar ali os seus funcionários, ele tem que pagar os impostos, ele tem que recolher o compulsório para o Banco Central, etc. Então, existem vários fatores, e se o banco é obrigado a funcionar com uma taxa de juros abaixo daquela que é razoável, é o mesmo que dizer para um comerciante que ele tem que vender abaixo do preço de custo, né? Em algum momento vai dar problema, pode dar problema. Eu poderia dizer então que se o Brasil hoje é um país confiável para a economia mundial, o brasileiro é confiável para os bancos? O brasileiro é confiável, eu acho que sim. O brasileiro, eu diria assim que por força da inflação alta durante muito tempo, e também tendo em vista que nós estamos construindo hoje existe um número muito grande de famílias brasileiras que agora que está tendo condições de consumir, de tomar crédito, a experiência do brasileiro com crédito é relativamente pequena, mas isso talvez não diga muita coisa, porque, por exemplo, nos Estados Unidos a experiência deles era muito maior e deu no que deu, né? O crédito foi dado de maneira irresponsável e tomado de maneira irresponsável também. Então, eu acho que o problema não é por aí. Agora, eu sempre acho que é importante para os bancos, né, e o governo, quer dizer, é importante ter os bancos e os governos trabalhando para aumentar a educação financeira. Quer dizer, eu acho que as pessoas precisam ser educadas para poder tomar crédito de maneira responsável. O brasileiro precisa aprender a gerenciar os seus recursos. Exatamente, eu acho que é preciso avançar mais nessa agenda. Conversei com o Gustavo Loyola, falamos sobre a economia do país, vários temas, alguns deles ainda ficam abertos, o tempo é curto e a necessidade de discutir certos temas mereceria mais tempo, mas nós conseguimos fazer aqui uma avaliação rápida sobre a situação financeira do país, o papel dos bancos na economia brasileira. Senhor Gustavo Loyola, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Opinião. Obrigado. Até o nosso próximo programa.